Tendo um mínimo de chance, a vida parece algo praticamente inevitável. O ET está num planeta em torno de uma estrela como o nosso Sol. Estamos falando de cerca de 10 bilhões de planetas no mínimo, que são como os que estamos encontrando agora e que sabemos devem estar lá fora. Nosso universo é maior do que qualquer um poderia imaginar. É apenas uma questão de tempo até encontrarmos provas de vida extraterrestre. Porém, a ciência nos diz para deixar de procurar homenzinhos verdes. Extraterrestres serão bem mais estranhos do que isso. Para saber o quanto, prepare-se para uma jornada. Safari Cósmico. Decolamos! Os astronautas da Apollo foram os primeiros humanos a explorar um mundo extraterrestre. Mas não encontraram vida alguma na Lua. O primeiro lugar a se começar a procurar vida extraterrestre é, na verdade, aqui mesmo, na Terra. A história da vida na Terra contém pistas da possível evolução da vida em outros mundos. Não é preciso ir muito longe para se encontrar criaturas de aparência estranha. Os profundos recessos de um sapato esportivo talvez não sejam um lugar muito aprazível para se viver. Porém, criaturas vivas são incrivelmente resistentes. Tudo o que é necessário para sobreviver é água e energia. Para os minúsculos ácaros no interior, a transpiração humana é uma fonte eterna. E os minúsculos flocos de pele em decomposição provêm alimento para a energia. Ácaros como estes, ampliados 1000 vezes, têm tudo de que necessitam para viver dentro de um sapato. Este talvez seja o tipo de criatura que imaginaríamos encontrar em outro planeta. Mas, na verdade, extraterrestres possivelmente aparentam menos vivacidade. Nas proximidades, há um campo de mini cogumelos, fungos com apenas 1/1000º de centímetro de largura. São perfeitamente adaptados para viver sob uma unha do pé. Porém, um olhar mais aproximado revela a existência de vida ainda menor. Bactérias criam um odor exclusivo que convence as pessoas, mesmo sem microscópios, que seus sapatos estão verdadeiramente vivos. Talvez não seja a espécie de extraterrestres que corresponda à nossa expectativa, mas temos de estar preparados para reconhecer a vida em todas as suas diferentes formas. Este é Seth Shostak. Ele é um investigador científico cuja tarefa é rastrear extraterrestres. Para Shostak, o mundo natural está repleto de pistas que podem nos ajudar a imaginar como devem ser os extraterrestres. O universo inteiro é construído de algumas maneiras da mesma forma que vemos aqui. Em outras palavras, a física e a química são universais. Sabemos disso, isto não é especulação. Sabemos que as galáxias mais distantes são feitas do mesmo material encontrado aqui mesmo em nosso sistema solar e a física é a mesma. Mas isso não é tudo. Temos todas as razões para acreditar que as regras da evolução são as mesmas, em todo o universo também. Se pretendemos sobreviver, temos de fazer bom uso do que temos disponível. A vida evolui para se adaptar ao meio. O que vemos aqui é apenas a natureza adaptando-se aos vários tipos de meio ambiente que temos em nosso planeta. Nosso planeta é um bocado diversificado. Temos então espécies que preenchem todos os chamados nichos ecológicos, desde esses pequenos paquidermes robustos. Aqui há espaço naturalmente para o maior dos animais, e este é o tamanho máximo que eles atingiram aqui na Terra. Mesmo em ambientes como as profundezas do mar, prevalece a mesma regra. A seleção natural faz com que a natureza gere criaturas que melhor se adaptam. Isto é o melhor que a natureza pode fazer. Então, naturalmente, o que vemos aqui é o resultado do lugar onde foram criados, do jeito que foram. Eles são o produto de seu meio. E é difícil pensar em alguma coisa que não funcione dessa maneira mesmo no mais distante dos planetas. Então, vamos começar fora do planeta Terra. Fora do nosso sistema solar.
Vamos levar conosco a ideia da evolução e seleção natural e ver que tipo de extraterrestres encontramos. Atravessando para o extremo oposto da Via Láctea, talvez tenhamos melhor sorte. Cada ponto de luz é uma estrela, como o nosso Sol. Mas naturalmente não encontraremos vida nas próprias estrelas. Se estamos em busca de extraterrestres, temos de checar os planetas orbitando em volta das estrelas, ou mesmo as luas girando em torno desses planetas. Imagine um mundo com mais água do que a Terra. Um planeta em que o mar representa 90% da superfície. E como ele é quase do mesmo tamanho da Terra, sua gravidade equivale à nossa também. Porém, o fato de haver tão pouca Terra significa que a evolução tomou um caminho diferente. Águas rasas são as mais férteis, mas como ela é pouca, as fontes de alimento para qualquer criatura marinha aqui serão poucas e distantes entre si. Então ela terá de viajar grandes distâncias para encontrar comida. Esta é uma versão extraterrestre de um tubarão. Sua necessidade de atravessar milhares de quilômetros entre refeições fez com que evoluísse de forma diferente. As longas e harmoniosas nadadeiras peitorais e as dorsais duplas ajudam a conservar energia à medida que desliza pela água em busca de presas. Porém, a eficiência energética não afetou apenas o formato do tubarão. Quando se trata de comportamento de caça, estes tubarões aprenderam que é mais eficaz trabalhar em dupla. Eles se comunicam por ultrassom, produzindo um barulho tão alto que atordoam e confundem sua presa, tornando possível capturar um cardume inteiro. Uma enorme gama de adaptações tornou possível a estes tubarões extraterrestres sobreviver em seu inóspito ambiente. A evolução se aplica aqui tanto quanto na Terra. A ciência nos permite criar uma imagem realista de vida extraterrestre. Oh, eles pousaram! Oh, meu Deus, quem é? A Rússia? Não, os marcianos! É uma coisa horrível, todo esverdeado por fora. Seth Shostak é um grande fã de filmes de monstros extraterrestres. Mas o que o atrai não é o seu realismo grotesco. Os ETs dos filmes são provavelmente baseados nos próprios medos, fantasias e fobias humanas. Vamos! Sim, é verdade. Estes ETs aqui supostamente são de um outro planeta, mas se parecem demais com um sujeito qualquer com um probleminha de pele. Shostak não consegue entender por que extraterrestres iriam querer vir à Terra e procriar com seres humanos. Sempre acho estranho essa coisa de extraterrestres virem aqui e levarem nossas mulheres para fazer experiências de reprodução, que obviamente não irão dar certo. Sabe, eu posso até adotar um orangotango local que é muito próximo do homem. Afinal, eu creio que compartilhamos com eles mais de 99% do nosso código genético. E, no entanto, experiências de reprodução com eles não funcionariam e provavelmente perturbariam os orangotangos também. Então, eu acho que tudo isso não passa de profundos temores estabelecidos ao longo da história humana. Não posso conceber a ideia de que alguém invadiria sorrateiramente nosso quarto e nos levaria para fazer experiências que a mamãe não aprovaria. Mas não é apenas o que os extraterrestres fazem nos filmes que parece improvável. Até suas formas parecem erradas para um caçador científico de extraterrestres. Veja todos esses pedaços se soltando desse sujeito. Aqui também, se houvesse algum predador no passado que resolvesse um dia transformar esses sujeitos em ração, teria sido muito fácil. Bastaria pegar os pedaços e colocar numa fatia de pão ou coisa parecida. Isso é muito pouco provável. Não vemos muitas criaturas nesse planeta com pedaços soltos, dependurados, porque seria a primeira coisa que um predador apanharia e provavelmente tentaria comer.
Hollywood nos vendeu o peixe do humanoide espacial. Porém, os cientistas sabem que humanos com 2 braços e 2 pernas evoluíram desta maneira por causa do meio ambiente. Então, quais as chances de um planeta distante desenvolver o mesmo tipo de criatura? Jack Cohen é um biólogo que estuda a reprodução. Uma vez que temos uma evolução sobre a qual sabemos cada vez mais, podemos nos perguntar, caso tivesse começado diferente desde o princípio, se repassássemos a evolução pela Terra, que tipo de coisas aconteceriam de novo e que tipo de coisas não voltariam a acontecer? Em nosso planeta, certas características ocorreram repetidas vezes em criaturas diferentes. Uma vasta gama de animais desenvolveu isoladamente olhos, membros e pele para conter junto os órgãos. Os cientistas acham que os extraterrestres compartilharão conosco as mesmas características. Porém, outras, como penas ou mãos com 5 dedos, talvez sejam caprichos da natureza exclusiva da Terra. Os cientistas acreditam que estas características específicas não serão encontradas em outros planetas. Má notícia para quem esperava encontrar homenzinhos verdes de Marte. E a questão dos homenzinhos verdes aparentemente encontrados em discos voadores vindos de outros planetas? Eu não acredito neles. Não porque sejam pequenos ou porque sejam verdes, uma vez que ambos são possíveis, mas eles certamente não poderiam ser homens. Não importa quão longe nos aventuremos do espaço, nós provavelmente não encontraremos extraterrestres que se pareçam conosco. Porém, muitos cientistas acreditam que existe vida lá fora, e a busca para encontrá-la já está bastante adiantada. Desde que a era espacial teve início, a tecnologia nos permitiu explorar regiões cada vez mais distantes. A nova tecnologia talvez torne possível o envio de muita gente ao espaço. A próxima geração de ônibus espaciais, de codinome X-33, talvez torne os safaris cósmicos uma realidade. Tudo é feito para se reduzir o peso da espaçonave, para torná-la leve o bastante para ser lançada por um foguete de estágio único, porém grande o suficiente para transportar os blocos de construção de uma estação orbital. Haverá espaço habitacional e atracadouro para veículos espaciais. Um posto avançado rumo às estrelas. Os projetistas esperam que a estação espacial possa operar durante 20 anos, tempo suficiente para o lançamento de missões no espaço profundo e para darem os primeiros passos na criação do safari cósmico para toda a humanidade. Estamos a caminho, Houston. Ok, podemos seguir. Está vendo agora um declive? Sim, vamos lá. Porém, mesmo com tecnologia espacial, ainda existem regiões do nosso próprio mundo que são tão hostis que nunca as poderemos visitar numa missão tripulada. Ao largo da costa californiana, cientistas do Aquário da Baía de Monterey realizam sua própria caçada extraterrestre. Rumam para o fundo do Pacífico, mais de 1,5 km de profundidade. Mas terão de confiar em robôs para realizarem os mergulhos. A pressão no fundo é de mais de 300 vezes a da superfície. Um ser humano morreria a tal profundidade. Porém, algumas criaturas singulares vivem lá. Direto para baixo agora, Pronto, viu? mais um pouco. Acho que já dá. Aguenta aí. Estamos todos familiarizados com os golfinhos, mas à medida que o submarino mergulha nas profundezas, a pressão aumenta. Fica escuro e frio e a vida fica cada vez mais irreconhecível. Ed Seidel é o primeiro biólogo do Aquário da Baía de Monterey. Ok. Estamos à procura de uma espécie de pólipos marinhos que até agora vimos somente uma vez, o chamado monkey tail. É um animal com uma aparência realmente interessante. Tem cerca de 30 a 60 centímetros de altura, forma uma grande espiral, um grande pólipo comedor gigante. Ele é bem diferente dos outros pólipos marinhos que já vimos antes. Nunca o vimos antes aqui na Bahia. Com cerca de 1,5 km de profundidade, as plantas começam a desaparecer. A vegetação precisa de luz solar para produzir energia. E como os raios solares não atingem estas profundezas, não há ocorrência de fotossíntese.
Estas talvez sejam as condições que poderão ser encontradas em mares extraterrestres. É possível que um dia estejamos operando um submarino de controle remoto como este, sob um oceano extraterrestre, coletando amostras de vida extraterrestre. Lá está o fundo. Lá vamos nós. Ok. Está vendo que existe um declive? Sim, vamos dar uma volta e ver o que encontramos. Captou isso, Bill? Sim, entendido. Que diabo é aquilo? Não sei. Posso chegar mais perto, Craig? Claro, é isso aí. No de Branquil? Isso talvez seja o Monkey Tail. O que acham? Acho que é isso aí. De acordo. Vamos arriscar. Talvez não se pareça muito com o rabo de macaco, como o nome sugere. Nem mesmo seja muito exótico, porém é um achado muito raro e levá-lo à superfície será a primeira vez. Cada movimento feito pelo piloto na sala de controle é reproduzido pelo robô 1,5 km abaixo. É um trabalho delicado. O pólipo marinho Monkey Tail é uma criatura delicada e, às vezes, o robô desconhece a sua própria força. Esse já pegamos. Ele está mexendo as mandíbulas. Está mexendo as Valeu, mandíbulas. bom trabalho. A missão é um sucesso. Isso, bela coleta. Ok, mostre mais a caixa. Caixa se abrindo. O que é exótico nessas colônias marinhas é que são, na verdade, várias criaturas vivendo juntas. Um grupo de organismos chamados pólipos. Trata-se de uma forma de vida incomum para se ter em mente quando navegarmos por mares extraterrestres. Vamos procurar mais. Mas o mais incrível é que este pólipo, sendo uma criatura da Terra, é, na verdade, relacionada ao homem. O elo entre eles é a evolução. Se todas as criaturas da Terra evoluíram de um mesmo antigo ancestral, então somos todos aparentados, não importa quão distantes. Jack Farmer é um astrobiólogo que veio ao Parque Yellowstone para estudar formas de vida primitiva nas fontes termais. Aqui perto da borda do respirador existem uns filamentos róseos, formas bonitas que podemos ver com relativa facilidade a olho nu. E quando examinamos sua composição genética e a comparamos com a de outros organismos neste meio ambiente, descobrimos que eles são as coisas mais primitivas que conhecemos até agora no planeta Terra. Quando olhamos para aqueles filamentos róseos, talvez estejamos vendo algo próximo do último ancestral comum de toda a vida na Terra. Então toda a vida na Terra evoluiu de algo como estes filamentos róseos. Mas o que veio antes deles? A maior parte dos elementos necessários à vida está borbulhando bem aqui. São necessários 3 ingredientes. A mistura certa de elementos químicos carboníferos, água e energia. Yellowstone os possui todos. Na época em que a vida surgiu em nosso planeta, o meio ambiente era completamente diferente do que é hoje. Era muito mais quente. Provavelmente, um vulcão entrava em erupção a todo instante. Havia índices altíssimos de ondas de calor. Era também um lugar perigoso para se habitar porque asteroides dos grandes chocavam-se contra a Terra com relativa regularidade. Então, em termos de surgimento da vida, ela surgiu, na verdade, num meio ambiente que nós consideraríamos hostil. É difícil imaginar um ambiente mais radical do que o Parque Yellowstone. Porém, existe a possibilidade de que em algum lugar do cosmos exista um lugar exatamente assim, pronto para gerar vida. Mas precisará de mais do que apenas elementos químicos certos e água para começar. Dar início à vida requer um catalisador. Energia. Teria de vir dos raios ou dos vulcões. Porém, uma vez acrescentado este último componente à mistura e o bolo cozinhar por alguns milhões de anos, ele teria o poder de transformar formas de vida unicelular em seres complexos. Os raios provavelmente deflagraram as reações químicas que geraram a vida na Terra. E não há nenhuma razão para acharmos que não poderia ocorrer de novo, em outra parte. Quando olhamos o céu noturno, retornamos no tempo. As distâncias no universo são tão vastas que a luz requer milhões de anos para chegar até nós. Mas se apenas pudéssemos olhar mais de perto, talvez víssemos isto. Um mundo onde a vida está nascendo. Este planeta está sob um bombardeio contínuo de tempestades elétricas e constantes raios, criando enormes depósitos de eletricidade estática.
Esta talvez fosse a imagem do nosso momento de criação, há muito tempo. Ao estimar quantos outros mundos podem ter desenvolvido vida, os astrônomos primeiro desvendam as origens dos planetas. Planetas e luas se formam quando sua estrela começa a brilhar. E as estrelas estão condicionadas a um ciclo de nascimento, morte e renascimento. Em nossa própria galáxia, existe uma nebulosa, um viveiro de estrelas onde a poeira e as cinzas de antigas estrelas que explodiram vêm juntar-se para renascer. Os astrônomos chamam esse lugar os pilares da criação. O nosso sistema solar inteiro caberia na pontinha de um dos dedos. Na verdade, nosso sistema solar deve ter começado num lugar como esse, porque o nosso Sol é uma estrela de segunda ou terceira geração. Tudo, nossa Terra, mesmo nossos corpos, foram moldados aqui. Somos todos feitos de poeira estelar. Todos os planetas do Sistema Solar são constituídos do mesmo material básico da Terra. No entanto, hoje apenas na Terra prolifera a vida. Isto porque nosso mundo está à distância exata do Sol para a água se manter líquida. Se estivéssemos mais perto ou mais longe, as coisas seriam muito diferentes. Imagine o que aconteceria se mudássemos a Terra de lugar um pouquinho. É incrível a diferença que uns poucos milhões de quilômetros podem fazer. Empurre-a em direção ao Sol e logo temos um verão interminável. Toda a água evapora-se, formando uma gigantesca nuvem em torno da Terra. As pessoas morrem de sede. Quando a cobertura da nuvem se completa, o planeta inteiro fica envolto em escuridão. Depois de passar por Vênus, o planeta começará realmente a esquentar. Quando as nuvens evaporam, a Terra torna-se um deserto. Nada é poupado. Tudo está morto. Então vamos de volta, na direção contrária, afastando-nos do Sol. A temperatura esfria. Ao passarmos por Marte, os rios congelam. Os oceanos congelam. Tudo congela. Mais uma vez, tudo está morto. Poderíamos naturalmente produzir nossa própria água. Marte talvez seja frio demais para a vida prosperar. Porém, permanece tentador por ser o primeiro planeta extraterrestre que os humanos talvez venham a colonizar. Alguns já enxergam o planeta vermelho como a próxima parada do nosso safari cósmico. Marte poderá ser a nova fronteira. No início, a vida seria dura. Porém, gradualmente as famílias poderiam mudar para lá e até nascer lá. Lavouras poderiam alimentar as crescentes cidades marcianas, cultivadas geneticamente, de modo a se obter o máximo do solo e das condições marcianas climatizadas. Talvez, por fim, os engenheiros planetários pudessem criar em Marte sua própria atmosfera para que as plantas pudessem crescer no exterior. Porém, neste momento, não conseguimos nem criar um mundo interior artificial autossuficiente. Tudo isto apenas realça o quão extraordinário é o fato da vida ter se desenvolvido naturalmente e por si só em nosso mundo. A vida é incrivelmente resistente. Uma viagem de volta às fontes ferventes do Parque Yellowstone comprova isto. Se algo consegue sobreviver aqui, talvez alguma coisa possa viver em Marte. É tarefa de Jack Farmer procurar por vida que floresça em temperaturas extremas e reportar à NASA. Estes ambientes aqui são realmente quentes. Eles variam do ponto de ebulição da água e acima até temperaturas normais. Então, de um modo mais amplo e particularmente na extremidade onde as temperaturas são mais quentes, descobrimos que há abundância de vida. Podemos ver estes matizes de laranja e amarelo aqui. São bactérias que, nesse caso, suportam temperaturas próximas dos 75 graus Celsius, realizando a fotossíntese, fazendo todas as coisas normais que se espera que uma planta faça. Mas aqui temos bactérias fazendo o mesmo a temperaturas altíssimas. Podemos encontrar alguns desses mesmos organismos no nosso sistema doméstico de calefação. É muito fácil para Jack Farmer colher amostras aqui no Parque Yellowstone.
Mas o próximo desafio da NASA é coletar uma amostra como esta num mundo a milhões de quilômetros de distância. Evidências de antigos leitos sugerem que rios e correntes fluíram outrora em Marte. Especialistas argumentam que boa parte dessa água talvez esteja agora congelada, com camadas sólidas de dióxido de carbono nas calotas polares de Marte. A NASA espera desvendar um dos maiores mistérios de Marte. O que aconteceu com toda a água? Uma missão não tripulada está prevista para 2004. Ela inclui esta máquina, um rover, que será enviado para analisar as rochas e as areias marcianas em busca de sinais de vida. O rover será capaz de retransmitir de volta para a Terra sinais do que estiver vendo. Porém, a distância é tão grande que não faz sentido a NASA tentar operar uma máquina por controle remoto. Os sinais de rádio demoram mais de 4 minutos, lento demais para evitar uma catástrofe caso algo aconteça. O rover terá de pensar por si próprio enquanto escava em busca de evidências. Este rover tem um braço que pode escavar o solo ou enterrar um instrumento. Possui também um outro braço, mais comprido, que é capaz de erguer bem alto instrumentos como se faz com um periscópio, para que possamos olhar o terreno em volta. Ou ele pode esticar o braço para mais longe e instalar um instrumento no solo. Missões tripuladas estão previstas, mas não antes de pelo menos 2015. Enquanto isso, as fotos coloridas do rover, tiradas em diferentes comprimentos de ondas de luz, talvez possam nos dar os primeiros vislumbres de vida em Marte. Se houver vida, serão minúsculos insetos. Porém, é mais provável que o rover desenterre fósseis deixados por espécies extintas. Parece que Marte jamais pôde desenvolver vida complexa devido ao frio intenso. Mas ainda é possível imaginar o que teria acontecido a Marte se as coisas tivessem sido diferentes. Suponhamos que houvesse um planeta como Marte, porém com uma atmosfera e alguma água, como a Terra. Um lugar do tamanho de Marte, metade do tamanho da Terra. Um planeta tão pequeno teria uma gravidade muito baixa, o que certamente afetaria suas formas de vida de modos singulares. Empregando-se as ciências conhecidas do universo e seguindo as leis cósmicas da evolução, podemos criar uma visão desse mundo de extraterrestres. Em termos cósmicos, este é um planeta jovem. A vida se desenvolve há apenas 1 bilhão de anos e talvez não tenha muito mais tempo de sobrevivência. Embora a mistura de gases que forma a atmosfera esteja estabilizada no momento, o planeta é muito pequeno para segurar sua atmosfera e o gás, aos poucos, irá embora, sufocando seus habitantes. O planeta está recoberto de bactérias, exatamente como as que esperamos encontrar em Marte. As bactérias geram enormes quantidades de metano, que é liberado no ar e flutua para o alto, mantendo a frágil atmosfera. Todo um ecossistema de criaturas desenvolveu-se em decorrência dessas bactérias. Existem algas, sedimentos vegetais que se alimentam das bactérias. Existem plantas que comem as algas, animais que comem as plantas. Porém, o mais curioso de tudo, um monstro híbrido, meio planta, meio inseto, inteiramente extraterrestre. O Davotril. O Davotril é o rei do planeta.
Com mais de 1 metro de altura, domina tudo. É constituído como um inseto terrestre. Porém, a baixa gravidade do planeta permitiu-lhe atingir essas proporções monstruosas. A gravidade relativamente elevada da Terra é parcialmente o que mantém nossos insetos pequenos. Os Davotril obtêm sua energia alimentando-se da vida vegetal. Porém, a fonte de alimento não é suficiente para sustentá-los. Felizmente, esta criatura é apenas meio inseto. Suas asas também são plantas vivas, plantas que absorvem energia diretamente do sol através da fotossíntese. Tendo havido tempo para a evolução se manifestar, teria sido possível que uma criatura híbrida como esta tivesse existido em Marte? As respostas de como a vida teria evoluído no planeta vermelho podem muito bem estar contidas dentro de rochas desprendidas de Marte e que, neste momento, estão cortando o espaço numa rota de colisão com a Terra. Este é um dos famosíssimos meteoritos marcianos, agora chamado Alan Hills 84001. Ganhou manchetes. Rocha número 84001. Certamente deve ser um dos mais incríveis insights do nosso universo que a ciência já desvendou. A prova da vida em Marte. Vida em Marte. Vida em Marte. Esta foi coletada na Antártida em 1984 e há poucos anos uma equipe de cientistas da NASA encontrou pequenas formas do tipo larvas que julgaram ser remanescentes de seres vivos, agora fossilizados. Mas a comemoração teve curta duração. Acabou que os fósseis eram apenas depósitos minerais que pareciam larvas. Mas isto não significa que não haja vida em Marte. Podemos apenas estar olhando para o pedaço de rocha errado. Talvez os marcianos vivam em outra parte do planeta. Um lugar que ainda não enviou meteoritos para a Terra. A busca por um segmento de vida extraterrestre continua. Lori Lashen é uma cientista cosmoquímica que está tentando descobrir o que procurar no próximo pedaço de rocha que viermos a ter em nossas mãos. Seja um meteorito ou uma amostra coletada diretamente. Eu acho que o meteorito marciano nos ensinou muito sobre as formas de se procurar por vida em materiais extraterrestres. Ele realmente nos mostrou quão pouco sabemos sobre o que de fato é uma indicação de atividade biológica, o que é realmente um sinal inequívoco de vida. E este foi o resultado maior de toda essa controvérsia sobre o meteorito marciano. Obrigou-nos a todos a nos posicionarmos melhor diante do que viermos a ver. Já que sabemos que teremos amostras de Marte no retorno da espaçonave que para lá enviarmos nos próximos 10 anos, a primeira pergunta será, bem, há evidência de vida ou não? Parece que existe uma esquerda. Sim, deve haver. E depois haver. moveu-se. A maioria dos meteoros não vem de Marte, mas de um cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Chuvas de pedras são lançadas através do sistema solar, muitas das quais acabam rumando direto para a Terra. Outra fonte de cascalho espacial são os cometas. Os cometas são vastas bolas de neve suja cortando o espaço. Eles deixam atrás de si um rastro de gelo e poeira, arrancados de sua superfície pela irradiação solar. Quando um cometa passa perto da Terra, um rastro de poeira espacial salpica a nossa atmosfera, resultando num incrível espetáculo no céu noturno. Os pequenos meteoros que se apagam antes de alcançar a Terra
não deixam nada para os químicos estudarem. Porém, ocasionalmente, um meteoro cai antes de acabar sua combustão. O impacto pode ser violento. Há muitos meteoros que sobreviveram após sua colisão com a Terra. E alguns deles contêm algo fascinante. Não propriamente comprovação de vida, porém, a própria construção de segmentos da vida. Levanta a possibilidade de que meteoritos possam ter plantado a semente da vida na Terra. Existem muitas ideias sobre meteoritos terem trazido, quer sejam segmentos da vida ou a própria vida aos primórdios da Terra, e há boas razões para isto. Meteoritos como este, chamado Murchison, está repleto de matéria orgânica. E quando observamos esses materiais carboníferos de perto, encontramos coisas como aminoácidos, que são a base das proteínas. Quero dizer, essas são as moléculas precursoras da vida na Terra. Então, se esta teoria for verdadeira e tiver havido vida em Marte, um meteorito poderia ter sido o catalisador da vida na Terra. Sendo assim, os ancestrais da raça humana teriam sido de outro planeta. Então, se sementes de vida estão voando por todo o sistema solar, onde mais a vida extraterrestre estaria escondida? Teria de ser em algum lugar que tivesse água. E o lugar mais provável para se procurar não é um planeta, mas uma lua. Na verdade, há uma lua em particular que a NASA já está se preparando para explorar. Uma que pode estar proliferando vida extraterrestre, submarina. Europa é uma das 4 grandes luas orbitando Júpiter. Diferente da nossa própria lua, que é literalmente uma rocha morta, Europa talvez esteja nadando em vida. Este é um mundo quase do tamanho da Terra, e à primeira vista aparenta ser uma gigantesca bola de gelo. Porém, fotografias da sonda Galileu da NASA mostram uma superfície coberta de rachaduras. Elas sugerem que a Lua não é feita de gelo sólido, mas de camadas flutuantes de placas de gelo maciço, deslocando-se e rachando com o movimento do vasto e escuro oceano oculto, muitos quilômetros abaixo. Deve ser gelado, mas se for líquido, poderá abrigar uma variedade de vida. Por ora, qualquer vida em Europa estaria confinada ao oceano abaixo do gelo. Mas se deixarmos a evolução executar sua mágica durante alguns bilhões de anos, então talvez alguns intrépidos europanos consigam galgar através do gelo e estabelecer morada na superfície. Teríamos então um mundo de monstros do gelo. Vamos avançar alguns milhões de anos e ver o que poderia acontecer em Europa. Que tipo de vida se desenvolveria sobre um mundo de gelo? Este planeta está perpetuamente aprisionado na era glacial. É uma nevasca de grandes proporções o ano inteiro, bem desolador para nós humanos. Não duraríamos mais que alguns minutos. Porém, bolsões de vida podem sobreviver devido a pequenas poças de água em torno de respiradouros térmicos. É um pouco como o Parque Yellowstone, no inverno, um vasto campo de neve pontilhado de fontes termais. A sobrevivência aqui depende de se conseguir manter-se aquecido. Para viver nestas temperaturas, esta antiga criatura desenvolveu técnicas especiais de conservação de calor e energia. É bem mais fácil manter-se aquecido quando se é grande. Então, pode parecer um tatu, mas na verdade é do tamanho de um elefante. A placa sobre suas costas não é uma armadura, mas um estofamento acolchoado feito de matéria de fibra celulosa, para manter o sangue aquecido durante esta constante nevasca. Contém um anticongelante em seu sangue e um metabolismo extremamente lento. E 6 pernas, para dar-lhe melhor desenvoltura sobre a neve. Este planeta pode parecer inóspito e deserto, mas nenhum animal pode viver isolado. Existe toda uma cadeia de animais e plantas comendo e sendo comidos. Este gigante de gelo desenvolveu um método engenhoso de apanhar peixes. Precisa ser grande para sobreviver no gelo, mas ao mesmo tempo é grande demais para nadar nas lagoas em meio ao gelo. Poderia entrar nela, mas não conseguiria sair com suas garras para uma superfície escorregadia. Porém, há meios mais fáceis de pescar do que esse. Ele desenvolveu um arpão embutido. Vamos deixar esta visão futurística de Europa e retornar aos dias de hoje. Talvez não tenhamos de esperar muito para saber que tipo de vida se esconde nesta lua extraterrestre.
Os cientistas já estão preparando a primeira expedição. Frank Carsey lidera uma equipe da NASA que está tentando equacionar como viajar os 560 milhões de quilômetros até a Europa, derreter 13 quilômetros de gelo e então começar a procurar por vida. Bem, algumas coisas são fáceis de falar e extremamente difíceis de fazer. É fácil dizer que iremos derreter o revestimento de gelo de Europa com algum tipo de sonda térmica energizada por algum tipo de gerador radiotérmico, como os usados por outras espaçonaves, e que esse processo nos daria acesso ao oceano. Nós realmente não sabemos como fazer isto, mas isto é o que podemos chamar de uma tarefa de engenharia prática. Uma vez alcançado o oceano, temos então de detectar vida. Detectar vida não é algo simples. Não esperamos encontrar peixes. Não sabemos, não temos razões para acreditar que iremos encontrar bactérias reconhecíveis. Então, ficamos diante de um dilema científico que está sendo estudado por centenas de cientistas em todo o mundo. Como definir e detectar vida? É muito provável que o nosso primeiro encontro extraterrestre seja com criaturas do gelo. Talvez não do tamanho do gigante de gelo, mas talvez já existam extraterrestres do gelo em Europa. Para saber ao certo, alguns cientistas já estão trabalhando numa simulação de Europa na parte inferior da Terra. Vários quilômetros debaixo dessas vastidões da Antártida, cientistas já encontraram um incrível lago soterrado, o Lago Vostok. É um dos 5 maiores lagos do mundo, porém, permanece totalmente inexplorado. Ele pode ter ficado completamente isolado pelo gelo do resto da evolução do mundo por até 20 milhões de anos. E assim como a Europa, ainda não se conhece quais segredos se ocultam nos profundos abismos do Lago Vostok. Cientistas já perfuraram 1,5 km no Lago Vostok e vão retornando no tempo conforme penetram mais fundo. Já encontraram micróbios congelados no estado de animação suspensa, a mais de 1 quilômetro sob o gelo. Isso lhes dá grandes esperanças de encontrar vida no lago. Se conseguirmos desenvolver a técnica necessária para determinar se existe presença de vida no Lago Vostok, essas tecnologias irão igualmente se aplicar à Europa. E Vostok deve ser considerado um campo de teste tecnológico no que se refere à NASA. Porém, a questão permanece. O que esperam encontrar debaixo de todo aquele gelo? Na melhor das hipóteses, as condições seriam adequadas, de modo a permitir a existência de organismos mais complexos, animais multicelulares, animais muito pequenos, talvez com apenas alguns milímetros de comprimento, mas mesmo assim, animais relativamente complexos podem existir no Lago Vostok. Quando raios laser ultravioleta são disparados contra amostras de gelo, provocam a fluorescência de qualquer criatura viva aprisionada em seu interior. E embora isto seja bem fácil de se fazer na comodidade de um laboratório terrestre, levará algum tempo para descobrirem como realizar a mesma coisa muitos quilômetros abaixo do gelo, ou numa lua na orla do sistema solar. Uma vez aprovadas estas técnicas na Antártida, a próxima difícil tarefa para a equipe da NASA é miniaturizar a tecnologia para que toda ela caiba dentro de uma pequena sonda peso-pena. Isto é um protótipo do tipo de sonda que talvez consiga abrir caminho derretendo a crosta de gelo de Europa. E estará repleta de sensores para ter todas as chances de encontrar vida. Mas isto não é um sistema comum de câmeras. A ponta da sonda contém uma sofisticada haste óptica, feita de milhões de fibras ópticas prensadas juntas, formando um resistente dispositivo sensível de imagens. Fotos nítidas são uma coisa, mas Frank Carsey ainda está buscando uma solução ao problema maior: como evitar contaminar o oceano de Europa com a vida da Terra? Um minúsculo micróbio da Terra ou um fragmento de DNA preso à sonda poderia acabar com as chances de se descobrir um extraterrestre, sem mencionar o estrago ao ecossistema de um outro mundo. Essa é uma possibilidade muito desafiadora. Neste momento, com a tecnologia de hoje, não sabemos como fazer isto. Não sabemos como levar algo com essas dimensões e garantir que não contenha micróbios, esporos, nenhuma matéria genética.
Não sabemos como fazer isto. Não sabemos como realizar nenhuma destas três coisas. Não podemos garantir que essa sonda esteja estéril e limpa. Então, temos um longo caminho até desenvolver esta possibilidade. Não considero impossível, mas é algo que requer tempo e esforço. Talvez leve uns 20 anos para a missão para a Europa se realizar. Frank Kelsey e sua equipe estão confiantes de que um dia será possível explorar o nosso sistema solar completamente e descobrir o que é realmente a vida extraterrestre no espaço próximo. Porém, isto é apenas o nosso sistema solar. Existe todo um universo ainda a ser explorado pelo nosso safari cósmico.